O texto Loucura de Trocar o Senhor por Outros Deus, de Hernandes Dias Lopes, é uma reflexão sobre a importância de se manter fiel ao único Deus vivo e verdadeiro, e os perigos de se desviar dele para seguir outros deuses. O autor se baseia no Salmo 16, verso 4, que diz: Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Hernandes apresenta 6 razões pelas quais essa troca é uma insensatez. O Senhor é o Criador e o soberano de todas as coisas, enquanto os outros deuses são falsos e nulos. Os deuses dos povos foram forjados pela mente humana, e que não importa quão antigos ou populares sejam, eles nada são e nada podem. Porém, o Senhor fez o céu e a terra, e governa sobre tudo conforme o seu propósito. Ele levanta e abate reinos e reis, e ninguém pode frustrar os seus planos. Deus é santo e zeloso, e não deixará impunes os adoradores de falsos deuses. Deus requer ser adorado com exclusividade, conforme os 2 primeiros mandamentos da lei. Ele alerta que aqueles que transgridem esses mandamentos atraem sobre si mesmos o justo juízo de Deus, e sofrerão muitas penas. Ele diz que prestar culto a imagens ou venerar a outros deuses é afrontar o Deus vivo. O Senhor é o único Salvador, e aqueles que trocam ele por outros deuses jamais verão a sua salvação. A idolatria e a feitiçaria são pecados abomináveis para Deus, e aqueles que se entregam a essas práticas rejeitam ao Senhor e a sua graça. Ele diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus, mas serão lançadas no lago de fogo. Os outros deuses são um laço para a alma e levam as pessoas à ruína espiritual e moral. O autor afirma que os outros deuses nada sabem e nada podem, mas que por trás deles há espíritos malignos que enganam e escravizam as pessoas. Ele diz que a idolatria e a feitiçaria entenebrecem a mente, calcificam a consciência e endurecem o coração. Ele diz que essas práticas profanam o nome de Deus e deturpam o culto verdadeiro. Os outros deuses precisam ser servidos, mas não têm poder para salvar. Hernandes contrasta os deuses dos povos com o Deus verdadeiro, mostrando que os primeiros precisam ser servidos por mãos humanas, enquanto o segundo não precisa de nada, pois ele é quem dá vida, respiração e tudo mais. Ele diz que os outros deuses precisam de oferendas, mas que o Deus verdadeiro ofereceu o seu próprio Filho como sacrifício pelos pecados. Ele diz que fora do Senhor não há salvação. Os deuses falsos atraem maldição e não bênção, são fonte de desgraça e não de graça. Ele diz que eles trazem juízo e não misericórdia. Ele diz que eles roubam a glória de Deus e não glorificam a Deus. Ele diz que eles afastam as pessoas da presença de Deus e não as aproximam de Deus. A reflexão termina com um chamado para que os cristãos não negociem seus valores diante das pressões do mundo, mas sejam fiéis ao Senhor. Ele diz que somente assim poderão glorificar a Deus e abençoar as pessoas. A loucura de trocar o Senhor por outros deuses. Texto de Hernandes Dias Lopes. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Salmo 16, 4. O rei Davi destaca na passagem em tela a loucura de trocar o Senhor por outros deuses, pois isso implica em sofrer muitas penas. Quero aqui elencar a insensatez dessa troca. Em primeiro lugar, trocar o Senhor por outros deuses é insensatez porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Os deuses dos povos foram forjados pela mente humana. Não importa quão antigos são ou quantos adeptos têm, esses deuses são uma nulidade. Porém o Senhor fez o céu e a terra. Ele reina e faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Ele levanta reinos e abate reinos, coloca reis no trono e os faz apear de lá. Em segundo lugar, trocar o Senhor por outros deuses é insensatez porque o Senhor não deixará impunes os adoradores de falsos deuses. Deus requer ser adorado com exclusividade. O primeiro mandamento da lei de Deus é claro: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é categórico: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Aqueles que incorrem nessas transgressões atrairão sobre si mesmos justo juízo e sofrerão muitas penas. Em terceiro lugar, trocar o Senhor por outros deuses é insensatez, porque aqueles que assim fazem
jamais verão a salvação de Deus. A idolatria e a feitiçaria são pecados abomináveis para Deus. Prestar culto a imagens ou venerar a outros deuses é afrontar o Deus vivo. Aqueles que rejeitam ao Senhor escarnecem de sua santidade, e aqueles que se prostram diante deuses fabricados pela arte e imaginação humana não herdarão o reino de Deus. Em quarto lugar, trocar o Senhor por outros deuses é insensatez, porque os outros deuses são um laço para a alma. Os outros deuses nada sabem e nada podem, mas a cegueira da idolatria e da feitiçaria entenebrece a mente, calcifica a consciência e endurece o coração. Essas práticas não apenas profanam o nome de Deus e deturpam o culto verdadeiro, mas arrastam as pessoas para o abismo mais profundo da degradação espiritual e para as trevas mais espessas da corrupção moral. Em quinto lugar, trocar o Senhor por outros deuses é insensatez, porque esses deuses precisam ser servidos, mas não têm poder para salvar. Os deuses dos povos precisam ser servidos, mas o Deus verdadeiro não é servido por mãos humanas. Esses deuses precisam de oferendas, mas o Deus verdadeiro de nada precisa, e não é servido por mãos humanas. Antes é Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o Criador, o Provedor e o Redentor, e fora dele não há salvação. Em sexto lugar, trocar o Senhor por outros deuses é insensatez, porque esses deuses atraem maldição e não bênção. Eles deuses, sendo espíritos caídos ou imagens de escultura, nada são e nada podem, porém, o que está por trás deles é o diabo e suas hostes. O diabo não tem nada para oferecer, senão o engano. O diabo, sendo ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Todos aqueles que trocam o Senhor por outros deuses serão enganados pela mentira e sofrerão penalidade de eterna destruição. Que a nação brasileira se arrependa de ir após outros deuses, e que todos nós nos voltemos para o Deus verdadeiro. Que o busquemos enquanto podemos achá-lo e que o invoquemos enquanto ele está perto. Do contrário, o alerta divino está posto diante de nós. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem do Reverendo Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe.